Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer de receber comigo novamente Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Luiz? Você? Tudo ótimo. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês vão ver essa mensagem. É um prazer estar aqui, como eu vinha dizendo para o Luiz. É um momento em que a gente tem um momento atribulado da nossa vida de retornar, estudar, crescer, né? E refletir sobre os ensinamentos de Jesus e dos nossos amigos espirituais. É um prazer. Hoje, Daniel, chegamos ao capítulo 106 do livro. Este capítulo, como que ele se intitula e a qual frase ele se refere? Muito bem. O título é Confiemos Servindo. E o texto é: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Está contido no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Então, Tiago aí está falando de fé e obras. Exatamente. Não é? E Emmanuel, então, Daniel, ele começa a refletir, né, a reflexão sobre esta passagem, dando-nos alguns exemplos de coisas que não significariam nada se não fosse a ação. Exato. Não é? Você poderia nos dizer quais são esses exemplos? Ele extraiu do livro do Tiago, e nesse capítulo realmente Tiago fala literalmente sobre a importância da fé com obras, né? E Emmanuel traz para nós, de forma muito didática, alguns exemplos práticos em que a gente pode abstrair um conhecimento. Então ele traz alguns capítulos falando sobre o mérito da semente, sobre os talentos, sobre o projeto, sobre o crédito e sobre a máquina. E aí, se a gente buscar um pouco mais aprofundado o sentido dessas passagens, por que ele traz esse símbolo, a gente pode trazer para o espírito, né? Então nós todos temos a semente divina em nós, que precisa desabrochar, precisa frutificar, assim como Jesus nos ensinou, né? Então aqui a gente pode trazer esse exemplo, né, de não adianta você ter a semente se você não trabalha para que ela desabroche, para que ela frutifique. Como é esse trabalho? Na prática. É agirmos no bem, na caridade, nos nossos pensamentos, na nossa vibração, em cada momento da nossa vida. Isso é adubar o campo, cuidar da semente, regar essa semente para que ela floresça, cresça vigorosa. Depois ele traz o talento. Todos nós adquirimos e trazemos talentos que nos foram inclusive cedidos, né? E se a gente não trabalhar esses talentos, não externarmos isso, levarmos isso adiante, também esse talento ficará escondido e não terá nenhuma utilidade. Ele sempre traz esse propósito, né? A ação. Exato. Não é? É preciso sempre pôr em ação aquilo que nos é dado por Deus. Exatamente. E depois vem ao projeto, né? Então, se você tem ideias, criatividade, boa vontade, inteligência, possibilidade, saúde, para que você idealize um projeto, alguma ideia, se você não concretiza, aquele projeto fica esquecido. E como ele usa aqui, embolora o papel, né? Ou seja, nós temos potencialidades, né? Imensas potencialidades, mas que ficam no campo do abstrato se a gente não der concretude a elas. Esses 3 primeiros parágrafos ele traz exatamente a semente, o talento e o projeto. E depois ele vem num outro sentido falar do credor, ou seja, do crédito, daquilo que nós recebemos em nossa vida,
né? Em toda a nossa vida, não só material, a vida como ela em si é verdadeira, é a vida espiritual. Tudo aquilo que nos é cedido por Deus. Então, o credor, né? Nós somos devedores daquilo tudo que recebemos de Deus, das oportunidades, tudo aquilo que nos foi dado. E aí ele fala sobre darmos, né? Acreditarmos no credor, mas não trabalharmos para devolver a dívida. E aí a gente cai em insolvência, ou seja, se a gente não agir dessa forma, a gente vai perder o crédito e vamos adquirir mais dívidas, né? Fica bem claro que também. E aí ele conclui, né, a respeito da máquina, que ele fala da máquina que fica sem uso, mesmo sendo uma excelente máquina, um engenho muito interessante, se ela não for utilizada, ela acaba enferrujando, ficando em desuso e esquecida. Sem utilidade. E aí eu acho que tem uma relação, né? É tudo uma reflexão nossa, né? E é uma relação a respeito disso, de tudo que nós temos aqui na vida material, das ferramentas que nos foram dadas, né? E a gente deve usar, não temos que ter receio de usar isso. Nós temos que usar isso sem receio, sem medo, e para que ela sirva para o nosso crescimento, né? É uma ferramentas materiais. As ferramentas são ferramentas materiais, mas não podemos inverter. Devemos encarar como ferramentas. A ferramenta não pode ser mais importante do que o objetivo, do que o ferramenteiro, né? Ou que o espírito. Não podemos nem esquecer disso. Então ele conclui o capítulo. Sempre no último parágrafo. Exatamente. O último parágrafo, ele conclui a reflexão, e eu acho que cabe a gente ler aqui, né? Vai ficar bem legal. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandecente, mas não adianta. Então é uma valiosíssima lição, não é? Diz da acreditar no Cristo, acreditar na bondade, acreditar em Deus, né? São todas grandes potencialidades, grandes virtudes, mas se não resultarem em boas obras, nada adianta. Não adianta. Espero que a gente possa ter contribuído nós juntos aqui com a nossa reflexão, e convido todos a ler tanto Tiago quanto a passagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, creamos em Deus, tenhamos fé em Deus, em Cristo, na bondade, mas, sobretudo, façamos boas obras. É isso daí. Muito obrigado, Daniel, por ter comparecido a mais este programa. Espero contar contigo em novas oportunidades. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Este foi mais um Mensagem de Luz. Até a próxima semana.